Olha, nos últimos dias, muito tem se falado no Brasil sobre o forte sentimento desenvolvido por pessoas pelas bonecas reborn. Geralmente feitas à mão, essas bonecas reproduzem traços humanos com perfeição e chegam a ser tratadas como crianças verdadeiras. No noticiário nacional repercutiu a declaração de uma advogada dizendo que foi procurada por uma mãe reborn para atuar numa causa de guarda da boneca, após a cliente se separar do companheiro. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico psiquiatra Samuel Rego, para nos ajudar a entender essa humanização, né, de uma boneca, de um brinquedo, e quando essa ação passa a se tornar um risco. Nós estamos aqui, inclusive, doutor Samuel, muito bom dia para o senhor, obrigado pela presença aqui no Notícia da Manhã. Bom dia, Tiago, bom dia aí, telespectador aí do Notícia da Manhã, um abraço especial aí pro pessoal do Grupo Mimimi, que está assistindo aí essa notícia agora aí ao vivo, né, cedinho da manhã. Muito bom. Nós estamos aqui com uma apresentação de uma boneca reborn, né? Para algumas pessoas não passa de um brinquedo. Gostaria até de agradecer a telespectadora que gentilmente nos cedeu para nós trazermos aqui esse assunto que é tão importante nesse momento. Para alguns, apenas um brinquedo, como outro qualquer. Mas a gente está vendo, doutor Samuel, uma espécie de humanização e nos assustou, né, ver essa informação da advogada compartilhando que foi procurada por uma pessoa, por uma mãe reborn, dizendo que estava se separando do marido e que os dois tinham interesse na guarda da boneca. Como é que a psiquiatria vê isso? Vamos lá, então a gente precisa entender que esse movimento, ele não é novo, ele não é recente, ele vem acontecendo ao longo de várias décadas, uma grande transformação, né, no seio da nossa sociedade, e que de fato, Tiago, não se trata da humanização da boneca, mas é exatamente o inverso, o que se trata é da desumanização das pessoas. Então, esse homem, esse eu, que antes era um eu social, ele migra para um eu que agora ele é subjetivo, ele é individual, e é um eu que está o tempo todo, né, ele dissociado do seu ambiente coletivo, do seu ambiente social. Então, essa mudança, né, nesse eixo do ser humano, que antes era parte de algo maior, de algo coletivo, ele já tinha uma identidade que era própria daquele lugar onde ele nascia. Então, esse homem ele tinha sentido naquilo que transcendia ele próprio. Então, essa inversão do sentido para esse movimento interior, esse movimento para dentro, é o que o Philip Rieff, né, no seu livro O Triunfo da Terapêutica, em 1966, ele chamou de o homem subjetivo. É um homem que, a partir de agora, ele passa a ter uma ânsia para se descobrir quem ele é. Então, antes, o homem ele já sabia quem ele era a partir do local onde ele saía. Hoje, não. Ele tem uma saga a partir do momento que ele nasce, ele não existe. E para ele existir, ele precisa se descobrir quem ele é. E para ele ser alguém, ele precisa ser autêntico. Então, essa ânsia pela autenticidade tem levado cada vez mais as pessoas a se perderem no meio do caminho e terem a sua vida tomada por algo que é totalmente sem sentido. E a gente precisa lembrar, sem sentido, a vida do homem se torna caótica e até mesmo insuportável. Então daí você vê que esse homem subjetivo, que agora o ethos dele não é mais o bem comum, o ethos dele é o quê? É o bem-estar pessoal. Então esse homem subjetivo, aquilo que ele mais teme, que é o sofrimento, porque ele está em busca de conforto, de bem-estar. Então, o que ele mais teme, que é o sofrimento, é o que mais assola ele. É uma fuga também para enfrentar todas essas, digamos assim, intercorrências relacionadas a você gerar uma criança, a educar? É a falta de disposição em sofrer esses danos? Exatamente. Então, vamos aqui retomar. Esse eu subjetivo, ele tenta se encontrar a partir de si mesmo, então ele é narcisista. Ele é individualista. Então ele não é mais relacional, diferente do eu coletivo. Então ele tem, e ele está em busca de conforto, então ele não quer nada que possa tirar ele da zona de conforto dele. Então as relações sociais, o homem maduro, ele precisa enfrentar o sofrimento da vida, as vicissitudes do sofrimento fazem parte. Então essas inseguranças, essas incertezas, elas são algo que contribuem para o crescimento e amadurecimento humano. Mas esse homem moderno, esse homem subjetivo, ele não quer vínculos, porque ele não quer responsabilidade. Ele acha que aquilo ali vai tirar, né, a liberdade dele. Então você vê que hoje as relações, elas passam a se tornar descartáveis. Você vê isso tanto em relação ao apoio do aborto, você vê isso em relação ao número de aumento de divórcios,
você vê isso em pais terceirizando a educação dos filhos. Então esse movimento ele vem acontecendo, como eu falei, ao longo de décadas. Quando é que se torna patológico, doutor Samuel? Olha, na verdade, hoje a gente pode falar numa patologia social, né? Então hoje, por exemplo, o narcisismo ele é social. Então hoje a sociedade está doente. Nós precisamos entender isso. Esse estilo de vida moderno ele é patológico, no sentido de que ele vai levar o homem à sua autodestruição. Então, essas ideias bizarras, né, como querer trocar o real pelo virtual, e as pessoas estão fazendo isso hoje, isso é patológico, no sentido de que isso vai levar o homem, a sociedade, para um lugar de autodestruição. E nós precisamos entender que é necessário retomar o caminho, né? Esse sentido que está investido, ele não tem como ser perseguido. Precisa a sociedade parar e realmente rever a rota. Doutor Samuel, começam a chegar perguntas aqui, o telespectador ele indaga. Há algumas terapias que são direcionadas especialmente a pessoas idosas com Alzheimer que incluem a companhia de uma boneca. Em que difere uma terapia como essa dessa relação com o bebê reborn? Olha, na verdade, a pessoa com Alzheimer, o que ela precisa mesmo não é de boneca. Tá? Eu não sei onde você viu essa terapia, mas os estudos mostram claramente que algo que mais ajuda pessoas com Alzheimer é exatamente elas terem pessoas, afetos que estejam ali ao redor dela. Até porque, muitas vezes, ela não vai lembrar de algumas pessoas, mas inconscientemente ela lembra. Então, ela sente aquela conexão, né, ali presente, e isso é algo positivo para ela, tá? Pessoas com Alzheimer, ela precisa de seus familiares ali próximo dela, ela precisa não estar isolada, ela precisa, o máximo possível, ter convívio social, sim, e inclusive ela ter acesso à luz do dia. Tem estudos mostrando que uma das coisas que mais adoece a pessoa com Alzheimer é ela ficar dentro de locais onde ela não tem acesso à luz solar, por exemplo, né? Então, essa ideia de que boneca ela vai ser favorável a um paciente com Alzheimer, isso não é real. Olha, para você ter uma dimensão, a gente fez uma pesquisa aqui em outros fatos relacionados a essa questão das bonecas. Lá em Minas Gerais, por exemplo, um deputado, ele fala na elaboração de um projeto de lei para multar quem levar bebês reborn para hospitais. É como se o bebê apresentasse alguma sintomatologia de que está doente, doutor. Pois é, então você vê que isso, além de apontar claramente para um sofrimento, uma carência e uma distorção da realidade daquela pessoa que está buscando o hospital, vai atrapalhar a pessoas reais que necessitam de atendimento receberem ali esse atendimento. Então vai haver uma concorrência em filas que já são grandes, né, em busca por atendimento, atrapalhando ali, né, o funcionamento local daquela unidade de saúde. E eu acredito que está correto aí esse projeto aí desse deputado, porque de fato isso não é aceitável, né? Não é sensato, e essas pessoas elas precisam certamente de ajuda, porque essa quebra, né, entre o real e o imaginário, durante muito tempo, né, por meio de doença psiquiátrica como a esquizofrenia, se chamava isso até loucura. Hoje esse termo ele vem sendo questionado, né? Mas a gente precisa entender que há, sim, uma conexão, né, entre o ser humano e a realidade, e isso não pode ser perdido por meio disso, de eu tentar viver algo que é imaginário. Bom, quais são os sintomas? É a pergunta também que chega aqui através do WhatsApp, de que essa relação ela passou do comum e passou a ser uma relação que inspira, de fato, cuidado. Qual é o comportamento que a pessoa começa a apresentar para que até as outras, né, pessoas, familiares que estejam ao redor sugiram ali alguma espécie de ajuda? Então, a imaginação ela é parte do ser humano e é algo saudável, né? Nós precisamos, inclusive nós incentivamos as crianças nesse processo, né, de imaginação, de fantasia, que é algo que é paralelo à realidade. O grande problema é quando você começa a viver a fantasia como real, e isso de fato, inspira um cuidado, né? Inspira uma atenção. Quando você percebe que a pessoa está confundindo aquilo que ela imagina, que ela cria como fantasia, algo fantástico, algo mágico nos seus pensamentos, e ela tenta inserir aquilo ali dentro de algo real e que se percebe claramente que estão dissociados. Não tem como eu imaginar uma boneca, por exemplo, adoecendo, ou uma boneca
que está com um problema emocional, que precisa de um hospital, ou uma boneca que vai para a escola, onde vai aprender, né? É totalmente absurdo isso. Aliás, já tem isso também, né? Está se anunciando escolas para bebê reborn, né? Exatamente. Então, isso aponta claramente para algo absurdo, né? Algo que é uma distorção que pode se tornar perigosa. O que se pode, há algum nome específico que se dá para esse comportamento, quando ele vai se tornar uma patologia, e como é o tratamento, doutor? Na verdade, como eu havia explicado, não tem um diagnóstico específico para esse fenômeno que nós estamos assistindo, até porque, Tiago, nós acreditamos que esse fenômeno ele vai passar logo, logo. O que existe por trás disso, sim, é o problema. Essa grande carência do ser humano por esse grande vazio que ele experimenta pela falta de sentido, né? E o que traz sentido para o ser humano, como eu falei no início, ele não vai encontrar dentro dele. Ele precisa se voltar para fora. Ele precisa entender que ele faz parte de um contexto maior do que ele. Ele precisa estar servindo dentro do seu ambiente, se relacionando com ele, entendendo que o ser humano ele tem um telos, né? Ele tem um alvo a seguir. E esse alvo é exatamente ele amadurecer. É exatamente ele sair de si mesmo, do seu ego, do seu egoísmo. E cada vez que ele se voltar na direção contrária, nós vamos ver coisas absurdas como essa. Bom, o telespectador pergunta aqui, já fugindo um pouco, mas é também relacionado, doutor, essa relação que as pessoas hoje têm com os pets, levando a todos os lugares, dormindo com eles e colocando como membros da família. Isso também pode indicar um adoecimento? Pergunta excelente, tem tudo a ver, até porque o fenômeno é o mesmo. Ter pet é uma coisa, tratar pet como filho é outra coisa completamente diferente. Então, essa desumanização, como eu havia falado, desse eu subjetivo, narcisista, egoísta, que não quer se relacionar com os outros porque não quer ter responsabilidade, ele faz, muitas vezes, a pessoa confundir uma relação com um pet, que é uma relação que pode sim ser uma relação saudável e desejável, né? Eu mesmo tenho vários pets, mas confundir pet com filho, eu cheguei a ver outro dia, Tiago, no pet shop, uma cerveja para cachorros. Quer dizer, o cara agora ele vai afogar as mágoas dele tomando uma cerveja com o pet dele, compartilhando a dor dele com o pet dele. Gente, de fato, isso não é sensato, né? Isso mostra mesmo essa inversão de valores, mostra mesmo esse adoecimento que hoje é social, né? E chama atenção para nós nos perguntarmos onde foi que o homem se perdeu. O homem precisa retomar, tem algo que precisa ser resgatado dentro das relações sociais. E isso é uma discussão que precisa ser feita urgente. Eu quero agradecer ao doutor Samuel, teríamos muitas perguntas aqui, mas nosso tempo infelizmente esgotou. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos tão relevantes aqui trazidos ao Notícia da Manhã. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição aqui, é um tema que me interessa muito, gosto muito de falar sobre isso, né? Me interessa muito pelos aspectos sociais das relações, né? E espero que realmente a gente possa ampliar essa discussão cada vez mais dentro da sociedade, até para que nós possamos estar retomando para esse lugar onde o ser humano tem aí se perdido. Muito obrigado mais uma vez, doutor Samuel.